Olá, eu me chamo Eva Maria Koller, artisticamente Eva Koller. Nasci numa cidadezinha do interior do Paraná, chamada Harmonia Monte Alegre. Uma cidadezinha bem pequenininha, onde tinha uma vila operária e onde nós éramos pouco, era uma comunidade operária. E lá eu já tinha essa veia artística, né? Eu escrevia peças de teatro, eu dirigia, eu produzia, mas era para as minhas bonecas. Mais tarde, então, a gente começou a brincar com as meninas, né? Eu arrumava as roupas, eu produzia, eu era estilista, era tudo, né? Mas é porque a gente, na época, não tínhamos televisão. Mas nós tínhamos as rádios onde a gente ouvia muita teatro pelo rádio, né? E daí eles diziam assim, sobe o pano, desce o pano, sobe o pano, desce o pano. Aí eu imaginava, tem que ter um pano que sobe e que desce. E aí eu escrevia os textos, distribuía as falas. Eu nunca tinha assistido um teatro. Mas as minhas origens são de uma família inteira de músicos, né? Só eu que não toco nenhum instrumento. Eu até tentei teclado, violão, tentei cordas. Eu me dei um pouco melhor em percussão. Gosto muito de tabaco, pandeiro, gosto muito de coro, né? De percussão. Então eu me criei num meio musical, né? E eu não era para aprender nem tocar instrumento, eu era para cantar. Então minha mãe me ensinava a cantar, me ensinava a dançar. Então tinha lá um programa de infantil, chamava-se Clube do Piá. E todos os domingos havia os calouros cantando. E eu sempre me apresentei lá e sempre trouxe muitos prêmios para casa. Assim, era café, pacote de café, era bombons. Eu ficava muito feliz de ganhar os prêmios do Clube do Piá. E cantava todos os domingos lá. E era muito bom. Então, eu venho de uma família assim, onde a musicalidade, pela nossa descendência mesmo, pela nossa descendência africana, né? Que eu sou descendente de reis, rainhas, príncipes e princesas. A minha avó foi escravizada, mas ela era uma princesa, né? Então, e a partir daí, então, eu comecei a me interessar muito por escrever. Eu escrevia muito. Daí, meu professor de português, chamado João Marenda, ele sempre falava que eu tinha muita queda assim, para jornalismo ou para escritora. Porque eu escrevia muita crônica, texto, só que eu não sabia o que era. Ele é que dizia o que eu estava escrevendo. Haikai, poesias, poemas. Ele é que me qualificava. O que eu estava escrevendo. Eu não sabia, eu escrevia porque eu gostava de escrever. Eu lia muito. Na época eu lia muito Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, mas eu lia muito mais Monteiro Lobato, que era a leitura mais dinâmica na época, pelo menos na escola, né? E eu gostava muito, né, quando as professoras me chamavam para cantar, ou para fazer algum personagem, brincadeira na escola. Eu gostava. E também o professor João Marenda, ele gostava muito que eu fizesse solo. Tinha o coral do ginásio de Wolf Clabin, e ele gostava que eu fizesse solo, né? Me punha na frente, eu fazer solo no coral. Eu tinha muita vergonha, porque eu sempre fui muito assim, tímida. Por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímida. E ele disse, não, você vai fazer solo e você vai cantar bem lá na frente. Então ele me apoiava muito nessa parte de eu ser negra e que eu tinha que aparecer. Ele disse, não, você tem que aparecer. E ele me ensinava muito, me apoiava muito. Foi um período muito bom da minha infância, da minha adolescência. Períodos onde eu me sentia assim, nunca fui discriminada assim, nunca me senti discriminada.
Isso não quer dizer que eu não tenha sido discriminada, né? E eu nunca me senti, porque eu não entendia o que era racismo, o que era discriminação, eu não sabia o que era preconceito. Para mim, todos éramos iguais. A minha avó sempre dizia, nós somos negros, né? Então, eu sempre me vi como negra, eu nunca me vi numa outra raça ou numa outra cor de pele. Eu sempre me aceitei como eu sou. Então, essas foram as minhas origens. E nesse período, então, em que eu fui crescendo, eu estive num convento, eu fui empregada doméstica. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando minha mãe faleceu e eu tenho um irmão só. E meu pai simplesmente nos abandonou junto com a minha avó, para ela que nos criasse, e ele foi embora. E apareceu alguns anos depois. Mas nós ficamos com a nossa avó, meu irmão foi criado pelos padres, e eu fiquei com a minha avó, e eu sempre acompanhei ela nas rezas, nas rezas da igreja. Eu sempre fui rezadeira de velório, rezadeira de reza mesmo no sítio, né? Então eu sempre acompanhei minha avó, e era eu que puxava todos os cânticos, os hinos, era eu que puxava, porque eles sempre diziam que eu tinha uma voz forte, uma voz melódica. Então eu fui sempre educada para cantar, né? Passaram-se os anos, então, e me casei aqui, me casei em Ponta Grossa, tive meus filhos em Ponta Grossa. Ali, então, até então me chamava Eva Maria de Paula. Depois, né, Eva Maria Kohler. Daí de Ponta Grossa eu vim aqui para Araucária. Aqui então abriu-se o campo, minha jornada artística-cultural, né? E quando eu cheguei aqui em Araucária, há 40 anos atrás, eu conheci um grupo de teatro que fazia peça de teatro no Parque Cachoeira. Tinha um palco no Parque Cachoeira e alguns jovens, do grupo de jovens mesmo, da Igreja Católica, e eles apresentavam peças lá todos os finais de semana. Eu fiquei encantada. Eu ia, todo final de semana eu ia assistir as peças deles lá. Aí conheci também o secretário da Cultura, que era o Luiz Antônio Biscaia. Me apoiou muito, 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 muito. E a partir daí, então, eu comecei a trabalhar com eles. E daí e com ele, enquanto secretário de Cultura, veio aquele projeto Barracão, né, do projeto do Sarney, e ele correu, né, eles, da Secretaria de Cultura, correram para adquirir esse Teatro Barracão aqui em Araucária. E foi possível. E nesse Teatro Barracão, então, eles fizeram um curso de teatro para selecionar artistas locais para atuarem na peça que seria a inauguração do Teatro da Praça. E eu fui selecionada, né? Primeira atriz negra de Araucária, e fui selecionada para atuar na primeira peça que inaugurava o Teatro Barracão, que hoje aqui ele é chamado Teatro da Praça. Foi uma longa história, um longo período artístico. A partir daí, minha jornada artística assim explodiu. Foi muito bom. Eu passei a atuar na peça Pelo Verde que Nos Resta, e fui convidada também como cantora para participar do disco de vinil, com o mesmo nome, com também artistas e músicos locais, Pelo Verde que Nos Resta. E aí fui selecionada também como funcionária pública da Secretaria de Cultura aqui de Araucária. E comecei a trabalhar no Teatro da Praça como contra-regra, mas eu fazia de tudo. Eles fiz diversos cursos, né, de pintura teatral, de música mesmo, de teatro, né, comecei a trabalhar cursos relâmpagos, cursos rápidos de teatro e música, e daí comecei a me incluir também na dança, né. A partir daí, a gente teve o primeiro grupo de dança aqui de Araucária, Grupo Nós Dança, onde eu era uma das integrantes, né? E também era secretária do grupo. Viajávamos muito também, representando a nossa Araucária aí em todo o estado. E tivemos um grande movimento cultural.
tivemos um grande movimento cultural aqui em Araucária, de onde saiu então uma coletânea de escritoras, juntamos 10 escritoras de Araucária e publicamos um livro, uma coletânea de poesias com os 10 escritores de Araucária, chamado Poesia com Movimento. Foi assim uma ação artística muito grande aqui em Araucária. E depois disso a gente conseguiu, foi lançado um projeto Semeando Artes. No projeto Semeando Artes eu fui professora, uma instrutora artística na zona rural. Tinha 60 alunos que eu subdividi em 3 grupos, de acordo com a faixa etária. Então nós tínhamos apresentações mensais das nossas oficinas de teatro da zona rural. Era edificante esse trabalho. Eu sempre trabalhei com o público. Depois disso também a gente reuniu os escritores de Araucária e o grupo de dança e fizemos um movimento cultural muito, muito, muito grande aqui em Araucária. Dentro do teatro eu atuei pelo Verde que nos resta, sob a direção do Mário Schoenberg e da Fátima Bastos Ortiz. E fiz a Promessa, atuei na Promessa, a Barra do Tribunal, O Homem do Princípio ao Fim, e peças educativas que a gente apresentou em Araucária, em todas as escolas. Aqui em Araucária tem 60 escolas municipais, além dos CMEIs. Então foram apresentadas a peça Não Maltrate a Gralha, Plante um Pinhão, que foi premiada em todas as escolas, né? Viajamos também com essa peça. E o Papelixo. O Papelixo era também uma peça educativa, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente. Também foram apresentadas em todas as escolas municipais aqui de Araucária. Também fui integrante dessa peça, né? Da Papelixo e da Não Maltrate a Gralha, Plante um Pinhão. No Teatro da Praça, através da música, então eu cantava em quase todas as apresentações que tinha lá, né? Nas oficinas que eram apresentadas anualmente e também mensalmente. Fiquei, a partir daí, eu fiquei uma cantora oficial dos eventos da prefeitura aqui. Então, 80% dos eventos eu abria ou fechava o projeto, o trabalho, o curso, ou seja lá o que for que fosse apresentado. Foi um período muito bom dentro da minha jornada artística. Nós criamos também o grupo de música, com 16 integrantes, cantores, calouro, mirins e adultos, na linha sertaneja, na popular e na infantil, né, grupo mirim. E a gente saía também representando Araucária em todo esse estado do Paraná, em quase todos os festivais. Trouxemos muitos e muitos prêmios para Araucária. Então, o grupo era Araucária Canta, a Gralha Planta e Araucária Canta. Era isso mesmo, né? Então, foi um grupo assim que destacou também nos festivais sertanejos, nos populares, né? A gente fez assim um trabalho muito bom, muito grande aqui em Araucária. E a partir disso eu ganhei também o título de cidadã. Fui agraciada com o título de cidadã honorária da Araucária pela minha jornada artística cultural. Eu fiquei me senti muito honrada com isso. E também fui agraciada pelo Jornal Popular com o prêmio Destaque daqui de Araucária, também dentro dessa jornada artístico-cultural. E eu preciso houve muitas apresentações. Eu fiz diversas lives, assim, agora na pandemia, e videoconferência com as crianças nas escolas, né? Falando sobre... Eu me especializei em contos afros, né? No projeto A Cor da Cultura. Estudei bastante e eu me especializei em contos afros. Gosto de outros tipos de contação de história, né? Eu gosto de Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, eu gosto de todos muitos escritores. Mas eu me especializei mesmo em contos afros, né? Eu gosto muito.
E as pessoas me procuram também, tanto faz na parte infantil como na parte adulta, né? E gosto me convido sempre para dar palestras, né? E eu então preparo sempre palestras de acordo com a faixa etária, né? Com o infantil, o adulto, né? Com a minha autônoma, a Zurita Vieira, que é uma historiadora, ela criou para mim uma personagem chamada Gotilda, onde eu também fui na maioria das escolas aqui em Araucária. A Gotilda é uma preservadora da água, da fauna e flora, e ensina a usar a água com responsabilidade. Então, a Gotilda. Eu tive também outro personagem que era o Zé Prequeté. O Zé Prequeté é um pretinho danado, safado, que conta histórias sobre fantasmas dos museus, né? Então, ele é assim ele é muito esperto. E a Baratinha, a Dona Baratinha, ela é muito graciosa. As crianças adoram muito quando eu apresento a Dona Baratinha. Então, esses são 3 personagens autônomos, né? Vindo da criadora de Azurita Vieira. E que eu trabalho muito nas escolas também com eles. E enquanto contadora de histórias também, tenho minha personagem, que é a Dona Benta. E ela conta histórias, outro estilo de histórias além da Afro, das histórias Afro. Gosto muito de ler, né? Gosto muito de ler, principalmente agora mesmo, como eu falei, me especializei em contos afro. Então tem um livro chamado Mãe Terra, que tem muitos contos afro. E no projeto A Cor da Cultura me estudei muito, que eu não tinha quase conhecimento das minhas origens, né? Que agora faz muito pouco tempo, a partir da Lei 10.639, e é que foi mais liberado, né, as histórias e, enfim, nosso conhecimento dos nossos heróis negros, inclusive Machado de Assis, Luiz Gama e tantos outros aí que a gente não tinha conhecimento, que eram nossos heróis negros, né, e que agora eu levo para conhecimento das crianças também. Temos, assim, uma riqueza agora de leituras afros, né? Não tanto quanto deveria, mas temos, né? E agora está, né, a partir de um problema que teve muito grande aqui em Araucária sobre o racismo, então nós também criamos o Fórum de Combate ao Racismo, da qual também sou integrante, né? Sou integrante do fórum e trabalhamos, e não é... No início ele era meio fechado, só para pessoas negras. A partir do ano, antes da pandemia, a gente abriu para qualquer pessoa que se interessasse, que fosse antirracista e que quisesse trabalhar contra essa coisa muito feia, né? E, então ele é um grupo aberto, Fora de Combate ao Racismo de Araucária. E nós assim estamos trabalhando bastante. Na pandemia, é claro, né? Foi 2 anos, todo mundo ficou meio que afastado uns dos outros, né? Mas a gente tem essa tecnologia maravilhosa, onde a gente pode trabalhar com as videoconferências, com as lives, com os meninos, né? Com as crianças, que tem sido um trabalho muito bom. Agora, pós-pandemia, eu pretendo voltar para as escolas, apesar de estar aposentada, eu sou a professora aposentada, eu continuo trabalhando, fazendo performances e também gosto muito de montar coreografia. Eu fiz 10 anos de voluntariado na PAI, onde eu ensinei para eles também coral, montamos um coral com cantos indígenas e também com dança, né? Nós também concorremos no estado e no município com os portadores de necessidades especiais em diversos festivais, onde nós somos vencedores. Eu gosto muito de trabalhar com o público, gosto muito de trabalhar com as crianças, mais com as crianças. Amo trabalhar com as crianças. E é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho de cada coisa. É a minha jornada artística. Enquanto eu for vivo, eu estarei caminhando sobre ela, né? Enquanto eu tiver pique, enquanto eu tiver ânimo, enquanto eu tiver dinamismo, for dinâmico, né? Eu estou lá. Gosto de cantar, gosto de recitar poesia, gosto de ler poesia, gosto de ajudar as pessoas a trabalhar com a literatura, com a dança, com tudo que é arte, né? Eu não entendo muito de artes plásticas, no caso de pintura, não sei ler,
mas me sensibilizo quando eu vejo uma pintura bem sensível, que me atinge a minha alma, né? E não sei ler, mas sei sentir, né? Então, meu trabalho, que a gente não trabalha nunca sozinha, sempre tem alguém conosco, sempre tive apoio, sempre tive alguém que me apoiasse. Eu sou muito grata por isso, né? Por ter nascido com esse veio artístico já. E também por ter minha jornada inteira. Tive apoio de muitas e muitas pessoas, né? Às vezes eu digo assim, eu não gosto da minha voz, eu não canto, mas eu tenho público para ela. Então eu canto. Eu gostava muito de dançar, né? Depois eu fiquei. A gente envelhece, o corpo também envelhece conosco, né? Mas eu gosto de ensinar, de montar coreografia, enfim, de estar ali olhando para se está bem, né? Tudo é muito bom, né? Eu sempre acho que o trabalho nos edifica, nos honra, nos faz ser gente. E tudo começa pelo respeito. Respeito. Respeito.